Olá, estamos começando agora mais um Cidade de Leitores. E o Rio de Janeiro será duplamente homenageado no programa de hoje, que tem 2 livros como atração. Arpoador, com fotos de Frederico Mendes e texto de Gilberto Braga, traz lindas imagens desse cantinho paradisíaco da cidade. É mar, é céu, é sol e um pôr do sol famoso no mundo todo. Frederico Mendes vai nos contar daqui a pouco como se apaixonou pelo lugar que registrou a cores e em preto e branco para mostrar a relação prazerosa entre homem e natureza nessa paisagem bem carioca. E o nosso primeiro entrevistado de hoje é o jornalista e escritor Nilo Dante. Ele é o organizador de Gente do Rio, Eles Iluminaram a História. O livro traz uma seleção de notáveis que ajudaram a construir a memória da cidade. De Estácio de Sá, Tom Jobim, passando por Machado de Assis e Carmen Miranda. Ao todo, 90 figuras constam da obra lançada como parte das comemorações pelos 450 anos da cidade. E Cidade de Leitores começa agora. Nilo Dante, você foi um dos organizadores e autor de textos, não é isso? É verdade. E desse livro, Gente do Rio, Eles Iluminaram a História. Como é que surgiu esse projeto? Como é que você bolou isso? Olha, na verdade, falava-se muito dos 450 anos do Rio, essa coisa toda, e nós os organizadores desse projeto, nós somos jornalistas daqui do Rio de Janeiro, todos com uma vasta quilometragem na imprensa do Rio. E nós, então, tivemos uma ideia de homenagear não só a cidade do Rio de Janeiro, como especialmente quem fez os 450 anos, que se comemora agora muito justamente, né, com muita alegria. Agora, o nosso problema principal foi acomodar pessoas num espaço exíguo. Muita gente. Muita gente. 450 pessoas mereciam estar aí. E, no entanto, só tem 90. Por quê? Por causa das limitações de livro. Nós fomos obrigados a deixar de fora muita gente que merecia estar aí. E essa escolha, que é sempre injusta, uma escolha dessa natureza, de certa forma também foi ajudada pelos herdeiros de alguns dos personagens que não permitiram. Quer dizer, por uma gente série que de teria razões. prioridade até de entrar no livro. Muita gente que nós gostaríamos que estivesse aí não está. Muitos, naturalmente a maioria dos que não estão aí, não estão por falta de espaço, mas alguns pelo fato de que os seus herdeiros não permitiram. Que pena, né? É uma homenagem tão bonita. Me diz uma coisa, como é que essas personalidades estão distribuídas no livro? Em 10 capítulos, 10 grandes capítulos que estão aí. Você vai ver, os capítulos são, primeiro, Colônia. Tem música Colônia até, Império, primeira história, né? Colônia Império. É o primeiro capítulo. O segundo capítulo é República, Legendas da República. Depois tem o capítulo dos escritores, o capítulo das artes visuais, das artes cênicas, da televisão, do teatro, do cinema e do jornalismo, naturalmente, e da música, letra e música, enfim. Não faltou nada? Talvez tenha faltado algumas personagens que deviam estar aí, não estão. Mas não faltou a área assim contemplada? Não, todas as áreas estão aí. Você vai ver inclusive a área do empreendimento, né? Dos grandes industriais, tipo Barão de Mauá, Roberto Marinho, Assis Chateaubriand, Guilherme Guedes, nessa área.
Você é autor da maioria dos textos aqui. É, e tem outros jornalistas. casualmente. E você, agora, tem jornalistas, tem outros imortais da academia, como Cícero Tem dois Sandrone. imortais, o Cícero Sandrone e o Arnaldo que antes são jornalistas de altíssimo nível, né? Me diz uma coisa, você pode ressaltar alguma semelhança entre todos esses textos? O ponto comum desses textos é o fato de que eles não pretenderam ser textos rococó. Eles são textos, são crônicas, são verbetes, não é aquela coisa, de biografia engessada, não. São crônicas e são curtos os textos. Isso é uma característica comum a todos eles, a não ser naturalmente a apresentação do Cícero Sandrone, que é Por quê? Eu perguntei isso porque, como o livro vai falar de Chacrinha... sim, outra, mas a característica... E do Barão de Mauá. Sim, essa é uma característica inédita do livro. É a primeira vez que se junta numa mesma obra editorial personagens de várias áreas de atividade. E várias áreas que não têm muita coisa a ver uma com a outra, como, por exemplo, o Dom João VI e o PP da Asa Delta, para você ter uma olha ideia. Aqui, Grande Otelo. Jogador de futebol, artista de televisão. Princesa Isabel. Princesa Isabel, enfim. São Passando por Nelson Rodrigues. Pois escritores, enfim. As pessoas que fizeram... E na República, Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas, Carlos Lacerda e outras legendas da República, o Oswaldo Cruz, por exemplo, Rui Barbosa, essa coisa toda, misturados com Chacrinha, Grande Otelo, Elisete Cardoso. Quer dizer, é uma festa. É uma festa. Quando eu recebi esse livro, eu comecei a folhear. E aí eu disse, gente, é uma festa, Dercy Gonçalves. Aí eu fiquei louca para ver Dercy Gonçalves e outros que a gente vai falar no próximo bloco. Mas antes disso, deixa eu te perguntar, algum personagem te surpreendeu? Todos. Todos, que bom. Todos. Vamos falar mais deles no próximo bloco. Nós vamos continuar essa conversa depois de um pequeno intervalo. E na volta nós vamos falar de Carmen Miranda, Pixinguinha, Bidu Sayão, nomes que ajudaram a iluminar a história. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores. Nosso convidado hoje é o jornalista Nilo Dante, organizador do livro Gente do Rio. Ele foi diretor de redação da Tribuna da Imprensa, do Diário de Notícias, Jornal do Comércio, da Última Hora e do Jornal do Brasil. E é organizador e um dos idealizadores e autores dos textos sobre Estácio de Sá, Princesa Isabel, Dalva de Oliveira, pessoas que iluminaram os 450 anos de história da cidade e que estão no livro Gente do Rio. Nilo, eu tive a maior satisfação quando eu abri em Bidu Sayão. Quando eu abri o livro Gente do Rio em Bidu Sayão. Por quê? Eu sempre soube que foi uma grande cantora lírica brasileira, mas eu não sabia que durante 30 anos ela foi a maior cantora lírica do mundo. Do mundo, superstar. Naquela época que não havia nem sequer... O rádio estava engatinhando, ela pegou o rádio, ela não pegou televisão, infelizmente. Mas ela foi uma superstar que eu comparei aí a Beyoncé, por exemplo, ou a Shakira, porque ela era também um sex symbol da época. Era uma mulher maravilhosa e ela tinha fãs pelo mundo, por vários continentes, entende? A nossa Bidu Sayão. Ela é uma brasileira, ela morou a maior parte do tempo fora, naturalmente. Pela carreira, e ela acabou morrendo nos Estados Unidos. E ela tinha, infelizmente, um sonho que não conseguiu concretizar, foi estar no Rio de Janeiro na passagem do século. Ela morreu antes. Mas ela foi uma figura maravilhosa. Bidu... E a outra característica do livro, que eu não mencionei, é o fato de que
os personagens desse livro estão todos mortos. Não há nenhum vivo aí. Muitas pessoas dos vivos mereciam estar aí, mas o critério foi... O critério foi isso. Porque a nossa cultura não favorece muito a lembrança dos mortos. Então, sempre é bom... prestigiá-los, né? Trazer, por exemplo, a história da Bidu Sayão. E você colocou muito bem na sua crônica, porque uma pessoa jovem, como todos aqui, por exemplo, que forem ler o livro, eles vão ter essa ideia, noção de quem foi na comparação com Beyoncé, por exemplo. Essa agilidade dos textos eu gostei muito. Que ótimo. Agora, você disse no bloco anterior que todos quase os perfis lhe surpreenderam. Vamos lembrar de algum que tenha sido assim uma surpresa? Porque uma das características do livro, uma pequena parte dos focalizados, os textos a respeito dessas pessoas refletem um pouco a experiência dos autores com essas pessoas, naturalmente os mais recentes. Por exemplo, Arnaldo Nisquet fala do Dr. Roberto Marinho, com quem ele conviveu. Eu falo do Tom Jobim e do Vinícius, com quem eu convivi. O Nelson Roiner fala do Chacrinha, Chacrinha, né? o Nelson Roiner fez um documentário admirável. Admirável, é verdade. Nós procuramos dar essa característica de crônicas pessoais, impressões pessoais de quem conviveu com essas pessoas. No capítulo do jornalismo no Rio de Janeiro, o que você destacaria, hein? Eu achei aqui um ex-editor meu. Onde é que está o Justino Martins? Me ensinou muito, na Manchete. Claro. Foi editor, eu escrevi para a revista Manchete. O capítulo do jornalismo, que me coube a honra de fazer esse capítulo aí, eu me prendi às pessoas que fizeram aquilo que eu chamo de Big Bang da mídia brasileira e que eu costumo localizar nos anos 50, 1950. Tudo aconteceu nos anos 1950, a começar pela vinda da televisão. Entende? Que foi o maior acontecimento dos anos 50. Mas houve as revoluções modernizadoras do Diário Carioca, do Jornal do Brasil. Foi um período muito criativo. Rádio também, teve muita coisa em rádio. E esses 16 jornalistas que aí estão, eles tiveram participação muito ativa e muito significativa. O Justino, que você lembra, um deles, o Justino, meu estimado amigo e chefe na Manchete, e vários outros, os outros, Justino e mais 15. Sérgio Porto, né? Rubem Braga. Né? Davi Nassi, gente que deixou grandes astros dessa época. Entende? Que foi uma época decisiva na modernização, na atualização da mídia brasileira, não só da imprensa, né? Televisão. E as revistas semanais, foi o auge das revistas semanais, o Cruzeiro, a Manchete. Agora, Nilo, me diz uma coisa, por que você acredita que o Rio de Janeiro propiciou o surgimento de tanta gente, e trouxe também tanta gente interessante, talentosa, para cá, para esse lugarzinho do Brasil? Bem, o Rio era a capital da República, era um fator de atração econômica, cultural, social, política, sobretudo. As coisas giravam o Brasil durante os últimos 300 anos, com exceção dos últimos 60, 50 e tal, que nós fomos para Brasília, né, que a capital foi para Brasília, girou em torno do Rio de Janeiro. E, além de tudo, essa maravilha de cenário, entende? Esse cenário. E depois, quem veio não voltou, né? Também, quem veio ficou aqui. Inclusive, o Rio de Janeiro, por exemplo, no princípio do século XX, era o segundo destino turístico do mundo, logo abaixo de Paris. Era uma coisa extraordinária. Inclusive, na área do show business, as temporadas líricas, o Rio de Janeiro recebia o Caruso, antes mesmo da Bidu, ou juntamente com a geração da Bidu,
o grande Caruso, todo mundo, a ópera, a cena lírica, tudo passava pelo Rio de Janeiro. Eles vinham aqui, iam também a Buenos Aires, eventualmente. Mas o Rio tinha toda essa... Depois, no princípio do século, que eu digo século XX, houve vários acontecimentos notáveis, como, por exemplo, a exposição do Centenário, que causou uma modernização de certas áreas do centro. 1922, né? E coisas incríveis, a revolução do prefeito Pereira Passos, a criação da Avenida Central, o Teatro Municipal, aquela coisa. E ele é personagem do livro personagem também. De um texto do Pezão, do governador. Do governador do estado. Quando nós encomendamos esse texto ao Pezão, quem articulou isso foi um dos organizadores do livro, o nosso colega Vicente Sena, falecido em agosto, infelizmente, e a quem o livro é dedicado. Nilo Dantes, parabéns pelo livro e por todos que participaram do projeto. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço. E nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. No próximo bloco, o fotógrafo Frederico Mendes revela facetas de uma das mais famosas paisagens do Rio de Janeiro, o Arpoador. A gente volta já. Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nos 2 primeiros blocos, nós falamos principalmente de gente famosa. Agora nós vamos falar de anônimos. Moradores do Rio ou turistas que frequentam ou visitam um dos pontos mais famosos da cidade, o Arpoador. O fotógrafo Frederico Mendes registrou em 104 cliques as ondas do mar, a praia, as pedras, a areia e gente, muita gente, desfrutando tudo que esse espaço privilegiado pode nos oferecer. Vamos ver a entrevista. Frederico Mendes começou a carreira como repórter fotográfico na revista Manchete. Foi correspondente em Nova York, Paris, Israel, entre outros lugares. Em sua carreira, clicou de editoriais de moda a capas de disco de intérpretes como Roberto Carlos e Frank Sinatra. Em seu recente trabalho, o livro fotográfico Arpoador, o fotógrafo revela facetas de uma das mais famosas paisagens do Rio de Janeiro. O texto do escritor Gilberto Braga completa a dobradinha de autores da obra. Frederico Mendes, parabéns por essa beleza de livro dedicado a esse pedacinho paradisíaco do Rio de Janeiro, que é o Arpoador. Você foi escolhido para fazer esse trabalho, você escolheu fazer esse trabalho. Eu recebi um convite para fazer um livro nessa editora, que é especializada em livros de arte e fotografia. E só tinha uma opção, que praia do Rio você gostaria de fotografar? Eu pensei logo o Arpoador, porque eu acho que a praia é mais... Alguma ligação pessoal com o Arpoador? Eu tenho todas as ligações pessoais com o Arpoador. Conta essa história rapidinho. Eu acho que eu comecei a fotografar no Arpoador. O primeiro beijo na primeira namorada eu dei no Arpoador. Ai, que delícia de memória. Meu filho aprendeu a nadar no Arpoador, todas essas coisas. Eu levava meus cachorros no Arpoador no tempo que era permitido. E, primeiro, é o lugar que você tem a visão do melhor pôr do sol do mundo. Olha só, aqui no livro, o Gilberto Braga faz uma crônica sobre o Arpoador, o texto é dele, aí ele fala da experiência dele pessoal, como toda crônica requer, e um fato jornalístico, histórico do lugar, a geografia do lugar. Conta essa história de maneira bem coloquial e bem afetiva. E você, como é que você diria que é o seu trabalho de contar a história ou de comentar esse pedacinho do Rio de Janeiro? Bom, eu convidei o Gilberto Braga. Eu trabalhei com o Gilberto
quando ele era repórter, há 40 e tantos anos, na Manchete. E eu gosto muito do texto dele, acho que ele é um novelista, não diria um novelista, ele é um escritor fantástico. Ninguém cria um vilão que nem o Gilberto Braga, uma vilã, né? Mas eu pensei, eu queria uma visão nostálgica do Arpoador. Eu sabia que o Gilberto, ele escreve muito bem, ele tem uma nostalgia inerente ao texto dele. Eu acho que isso era muito importante, alguém que tivesse uma visão lírica, e eu acho que ele conseguiu isso. E por coincidência, ele conta uma história maravilhosa, que quando ele era garoto, ele morava na Tijuca, e ele passava, o pai dele alugava um táxi para que levasse a família da Tijuca ao Arpoador. Todos os dias. E eles escolheram o Arpoador? Eles escolheram o Arpoador. Então, hoje ele mora no Arpoador, né? Mas você comenta aqui, quer dizer, a sua versão, digamos assim, do Arpoador, ela é mais atual, não é? Essas fotos são todas novas. Essa é uma coisa que eu nunca comentei em nenhuma entrevista que eu dei antes sobre o livro. Não é um livro sobre o Arpoador, é um livro sobre as pessoas que frequentam o Arpoador. Eu acho que no máximo, deve ter 3 ou 4 fotos onde não aparece ninguém. Sempre tem alguém na foto. Eu gosto muito mais de fotografar pessoas do que paisagens. Eu acho que eu sou um fotógrafo de gente. A foto que eu gosto mais, vou falar logo, porque eu estou aqui louca para falar, que é essa desse jovem, como diria Nelson Rodrigues, desse jovem esculpido em água do mar. Né? Eu me lembrei quando eu vi a foto logo disso, porque é linda, linda. Como é que você vê essa foto? Como você fez essa foto? O que você pensou? Eu usei uma câmera submarina nessa época. Na verdade, nós dois saímos da onda ao mesmo tempo. A onda passou, ele mergulhou, tanto que o corpo dele está completamente molhado, ainda não começou a secar, né? Ele tinha um segundo antes, essa foto foi feita assim 2 segundos depois da onda passar pela gente, já quase um pouquinho mais fora da arrebentação, né? É estranho, você com 45 anos de profissão, iria se emocionar com uma foto, você fala, nossa, o momento foi perfeito. Aquela história do momento decisivo que o grande mestre Cartier-Bresson, que é um ícone maior da fotografia mundial, junto com o Sebastião Salgado, falava. Frederico, qual é a fotografia que você mais gosta do livro? Eu gosto muito dessa foto. É? Olha que coincidência. É linda, essa foto tem um brilho. O que diz essa foto para você? Por que você gosta dela? Eu gosto porque ela mostra a diversidade humana que é o Arpoador. Você tem um milionário sentado a 2 metros de uma pessoa que não tem um salário legal, eles convivem perfeitamente, sabe? Quer dizer... E para fazer uma foto dessa, um beijo, assim, de repente, a onda subindo, você ficou ali paradinho muito tempo, isso acontece? Eu sou um ladrão de beijos, assim, no sentido... Todo fotógrafo gosta de fotografar beijos. Eu acho que beijo, aquela famosa foto do beijo, aquele beijo em Paris, 1952, você conhece essa foto, claro. Claro. Que para minha decepção, anos depois eu descobri que aquilo tinha sido montado. Foi montado. Né? Mas quando todo fotógrafo que está com a lente certa, na hora certa, e vê que um casal vai se beijar, ele já prepara e sabe o que vai acontecer. Frederico, por que você escolheu colocar fotos em cores e em preto e branco? Talvez eu teria que falar que a foto em cor, o que te atrai, o que é? A cor. Na foto preta e branca, o que te atrai é o grafismo da foto, é a forma. Mas claro que isso não é uma lei fixa. Por exemplo, tem fotos em preto e branco que elas ficariam horríveis em cor.
assim, porque a cor é esmaecida, porque você perde a força. Frederico Mendes, o que ficou para você desse livro, hein, desse trabalho? O meu marchand de quadros, né, de fotos e quadros, ele queria vender uma foto minha para um casal. Eles queriam uma foto de praia. Falaram, eu tenho um fotógrafo ideal, que ele tem um trabalho maravilhoso. Ela falou, não, eu não quero esse, não. Eu quero um fotógrafo que fez um livro que eu comprei, que é lindo, chama Arpoador. Ele falou, peraí, mas é esse fotógrafo? Você quer uma coincidência melhor que isso? É fantástico. Frederico Mendes, muito obrigada pela entrevista. Parabéns para você, parabéns e muito sucesso. Não, obrigado pela oportunidade de divulgar mais uma vez esse trabalho. Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.